hoje nós vamos falar sobre fé lucrativa, banco gospel, pastores multimilionários e quando a fé se torna fonte de lucro e enriquecimento pessoal. Tem uns exemplos aqui meio complexos. O banco Clava Forte, uma fintech brasileira criada por André Valadão e a sua esposa, fundada em março de 2024, o banco se define como um banco para impulsionar os projetos do Reino de Deus. Vamos falar sobre isso. O endereço do banco, coincidente ou curiosamente, é o mesmo endereço da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. O banco oferece contas digitais, cartões, maquininhas, marketplace, falei certo? Voltados para igrejas e pastores. Um último dado aqui, paralelamente a isso dos bancos gospel, muitos pastores, alguns pastores, a realidade é outra, assim, do cotidiano, a gente vai falar sobre isso, evangélicos acumulam fortunas milionárias, estilo de vida luxuoso, imóveis caros, jatinhos privados, tem isso mesmo, helicóptero, campanhas de prosperidade que pedem doações generosas em troca de milagres ou bênçãos. Isso forma um ambiente complexo de mercantilização da fé. Banco gospel, o pastor multimilionário, quando a fé se torna mercadoria e produto de enriquecimento pessoal às custas do povo. Ava, seu primeiro comentário para a gente esquentar a nossa conversa. Está com semblante de quem está indignado. Não, eu vou ouvindo isso, embora seja um tema muito familiar, eu não perco a capacidade de me irritar com isso, especialmente quando eu ouço essa definição da fintech do André Valadão, que é de impulsionar os projetos do reino. Quer dizer, não tinha igreja antes deles. Eles inventaram a igreja. Como é que isso impulsionava? Eles inventaram o reino de Deus. O reino de Deus. Ai do reino de Deus se não tiver um banco para financiar. Se não tiver um Valadão para fazer um banco dentro de uma igreja. Porque assim, como é que o reino se virou Não sei. sem esses benfeitores até esse momento? O que são os fundadores da igreja? Meu Deus, apóstolo Paulo, coitado. Os apóstolos, os discípulos, o que é essa gentalha perto de André Valadão, sua turma e seu banco? Aquela coisa de ficar como em atos de casa em casa, partilhando o pão, ninguém sofria, ninguém tinha necessidade porque havia uma justiça distributiva, ficou meio fora de moda. Não, para impulsionar o reino você precisa de um banco. Sim. E esse é um negócio que é um assinte. Aí vamos pensar aqui. É acachapante. O banco financiou lá a construção de uma igreja. Vamos imaginar isso. Vamos supor que essa igreja não consiga pagar o financiamento. Primeira pergunta que eu faria, tem 1.500 perguntas, mas esse banco vai cobrar juros nesse financiamento? Uma pergunta 1. Pergunta 2. Caso esta comunidade não consiga pagar o financiamento, o banco vai fazer o quê? Vai tomar a igreja. Vai tomar a igreja. Eu estou rindo, mas assim, eu não estou banalizando. É porque, às vezes, o riso é uma forma também de denúncia e de espanto, que é o caso. Eu fico imaginando o que aconteceria. Em vários momentos, homens da Bíblia usaram o riso como escape do desespero, né? O Jó mesmo, quando o quarto amigo dele, que era o mais abusado, ele o foi interrogar, ele começou a rir, falou assim, mas pelo amor de Deus, né? Então, isso a gente ri diante do absurdo. Como denúncia. Para que a gente não perca a dimensão de que é absurdo. Eu tenho dito muito isso. Agora, do ponto de vista prático, o primeiro papo que a gente precisa dizer aqui, essa galera adora falar do pecado dos outros, mas lá na mesma prateleira de homicídio, de cobiçar a mulher alheia, tá emprestar dinheiro a juro. Exato. Emprestar dinheiro a juro na Bíblia é pecado tão grave quanto adultério. Como é que faz banco, né, em nome disso? Exatamente. Como é que você usa o evangelho? Porque aí eu digo, se não emprestar dinheiro a juro, se não cobrar, então não é banco, é outra coisa. Aí a gente pode dizer, a igreja tem o seu consórcio
Porque se for só para o crente botar um dinheiro, esse dinheiro ficar lá guardado para realizar obras, consórcio, beleza. Consórcio é uma coisa, banco é outra coisa. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Bíblia é clara sobre acúmulo de riqueza. Muito. É assim, é impressionante. Mas porque muito. essa mesma turma, eles adoram falar de homossexualidade, que é uma coisa que aparece pouquíssimo na Bíblia. Eles adoram falar de aborto, que nem aparece na Bíblia. E eles não falam sobre acumular dinheiro. Que aparece o tempo inteiro. O tempo inteiro de Gênesis e Apocalipse. Se tem alguma fobia na Bíblia, a gente poderia discutir, seria meio que ricofobia. Teria Exatamente. mais base bíblica para ricofobia do que... A Bíblia é o Caco Antibes ao contrário, eu tenho horror a rico, sabe? Não, Então, parou. Não, parou. Já vamos continuar, mas vamos abrir aspas com calma aqui. A Bíblia é o Caco Antibes ao contrário, vírgula. Tem horror a rico, fecha aspas, Ava Santiago. Não precisava dar um pouco mais de relevo, porque tem uma denúncia importante. A gente tá aqui num tom informal, porque somos amigos, somos irmãos em Cristo, e estamos deixando evidente que, nesse caso, o riso é de espanto, perplexidade e denúncia. Perfeito. Agora, vamos lá. Num mundo que tem pessoas passando fome, e tem nas igrejas, crianças subnutridas, e tem irmãos e irmãs na escala 6x1 de trabalho, que gostariam muito de ir num culto, numa vigília de oração, mas não podem por causa da escala exaustiva de trabalho para terminar o mês fazendo conta se vai pagar aluguel ou se vai comprar remédio. Boa parte do povo evangélico é isso. É trabalhador ganhando de 1 a 2 salários mínimos, muita gente na escala 6x1, maioria negra e mulheres. Daí vem uns caras que se autoproclamam assim, ultra líderes e financiadores do reino de Deus, vendendo bênçãos e ilusões, construindo uma vida de luxo, acumulando renda, riqueza, patrimônio, resolvendo a vida dos seus bisnetos, numa lógica que é contrária ao espírito do evangelho. Se tem prosperidade no evangelho, ela é comunitária, coletiva, para o bem de todos e fruto da partilha. É bom também a gente dizer isso, porque a gente já fica ouvindo e imaginando o que vão dizer. O evangelho de Jesus, que inspira as primeiras comunidades, resolve o problema da pobreza. Gera uma prosperidade, uma dignidade, uma abundância. Não é isso? Mas não pelo acúmulo individual, mas pela ética comunitária e essa vida plena compartilhada. Até na multiplicação de pães e de peixes, eu acho bonito, porque quando Jesus propõe que o povo se sente, se organize, e os 5 pães e os 2 peixinhos se multiplicam, tem uma ideia ali de sobra, não tem? Todos comem e ainda sobra. Essa sobra é sobra do desperdício? Não. É sobra acumulada individualmente por alguém? Não. Ali tem ideia de plenitude, de abundância. Então não é um elogio à precariedade. Não é que o evangelho é insensível a quem está justamente nessa vulnerabilidade social e econômica, e levantando as mãos ao céu e pedindo a Deus ajuda e socorro para terminar o mês e educar os filhos. O evangelho não é insensível, mas a solução proposta pelo evangelho, que inspira as primeiras comunidades, depois o cristianismo vai se afastando dessa origem, namorando o poder, o luxo, a riqueza, mas a solução para a pobreza é a ética da partilha, não para que todos vivam na precariedade, mas para que todos vivam com dignidade, plenitude e abundância. E prosperidade isso é outra isso, né? coisa, Alva, do que esses caras propõem. Exato. E assim, é muito importante a gente dar a dimensão da prosperidade que nós almejamos, que a gente quer ter uma vida próspera, quer que nossos filhos sejam prósperos, e isso é bíblico, que é essa a prosperidade de um pai e uma mãe dormirem em paz, sabendo que seus filhos vão ter o que comer, vão ter o que vestir, vão ter como se divertir. Nada disso é um problema. Pelo contrário, é bíblico. Agora, lá atrás, é porque muitas pessoas são equivocadamente levadas a pensar que é só o Novo Testamento que comunica a verdade de Cristo. E não, o Velho Testamento comunica o tempo todo. E o episódio, para mim, muito marcante é do maná.
O maná vinha do céu e a regra era clara. Você só podia pegar o maná que você ia comer. Isso. Você não podia deixar sobrar pro dia seguinte, que era para confiar em Deus. Quando eles, que desde a natureza humana contaminada pelo pecado, faz com que a gente queira Ganância. acumular mais do que precisa e ignorar que a providência vem de Deus. Nossa. O maná virava bicho dentro de casa. É isso. Apodrecia de um dia para o outro para eles largar de ser trouxa e querer ficar juntando mais maná do que precisava. Então, isso lá no Velho Testamento, gente. Sim. A providência que vinha do céu não era para ser acumulada, era para ser dia após dia. E aí isso é reforçado lá na frente por tempo Jesus. inteiro. Por que vocês estão ansiosos? Pedro, por que vocês estão ansiosos? Se nosso Pai que está no céu cuida até do lírio do campo, não vai cuidar de vocês? As aves do céu. As aves, exatamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se a igreja precisa acumular para fazer a obra, então ela perdeu a cruz. Ela perdeu a dimensão da cruz. Perdeu Jesus. Perdeu Jesus. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Bíblia também é clara. Não sou eu que estou dizendo. E a gente vive um tempo em que você fala um versículo bíblico na sua literalidade, sem nenhum juízo de valor. E isso já é considerado ofensivo e comunista. Mas eu vou dizer só o versículo de Mateus. É mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ponto. Não precisa de complemento. Não precisa de complemento. Do que Jesus seria chamado hoje dizendo Sabe? isso? Que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, que não se pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um, amar o outro, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Exato. E é importante dizer, gente, que não é porque a Bíblia condena a prosperidade, é porque lá no outro trecho diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. De todo mal. De todo mal. Não é de parcialmente um pouquinho de mal, metade do mal, 60% do mal, não. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é a prosperidade que é o problema. O problema é que quanto mais dinheiro você tem, mais amor você coloca ali. E quanto mais amor você coloca naquele dinheiro, mais você perde a dimensão do outro. E se você perde a dimensão do outro, Perdeu você perde a dimensão da de cruz. Jesus. É Inclusive isso. Mateus capítulo 25. 25, isso. Quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava nu, me deram de vestir. Quando eu estava preso, vocês foram lá me visitar. Quando eu estava adoecido, vocês foram me socorrer. Quando eu era um imigrante, quando eu não tinha uma terra, vocês me deram guarida. Mas, Senhor, quando foi que nós te fizemos estas coisas? Quando fizeram a um destes meus irmãos, fizeram comigo, fizeram para mim. Ou seja, pelo critério de Jesus, nós encontramos Jesus no rosto das pessoas. Não em catedrais, não em templos luxuosos, não em áreas VIPs. O critério do Cristo é ver o Cristo no rosto da humanidade, do outro. Lembrei disso porque quanto mais amor ao dinheiro, disse você, menos amor às pessoas. E quanto mais você perde amor às pessoas, você perde amor a Jesus, porque Jesus quis ser visto nas pessoas. E mais do que isso, se você entende o critério que Jesus escolheu, é mais do que pessoas. Ele escolheu pessoas que estão numa situação concreta e objetiva em que elas foram ou são vítimas de alguma injustiça. É quando se está com fome, é quando se está com sede. A nudez aqui não é estética moral, é a roupa que te protege do calor ou do frio, é a vestimenta da dignidade, da cidadania, é o corpo completamente exposto, sem proteção. Então, ver Cristo é ver Cristo no simples, no cotidiano, na esquina, na praça, na rua, nas pessoas. Lembrando aqui de Caetano Veloso, quando ele fala que gente foi feita para brilhar e não para morrer de fome. Ele entendeu Mateus 25 nesse trecho. E você vê toda uma teologia centrada no dinheiro, no acúmulo, na cobrança de juros, em áreas VIPs dentro das igrejas, em pastores multimilionários que recebem recursos, em grande parte,
dos membros que estão lá na tal escala 6x1 tentando fechar a conta para fechar o final do mês. E, conforme você falou, também quero lembrar disso, o próprio Antigo Testamento. Não é só uma coisa do Novo, não. Você falou sobre o maná, poderíamos falar sobre os profetas. Os profetas chamam a atenção, tem que defender o direito do órfão e da viúva. Quem são os órfãos e as viúvas naquela sociedade? Os empobrecidos. Do estrangeiro, também fala o do órfão, estrangeiro. a viúva e o estrangeiro. São os Perfeito. principais. Mas estão assim por conta de uma economia que colocava estas pessoas nesta situação. Tanto é que o evento fundacional da Bíblia, ou seja, uma memória que é o tempo inteiro atualizada, é a memória do Êxodo. O Êxodo é o evento mais paradigmático da Bíblia. Por que paradigmático? Porque ele é como se fosse um alicerce, uma base. É a partir daqui que o Antigo Testamento vai se construindo como memória, como profecia, como esperança, que para nós se cumpre em Jesus. E o tempo inteiro que os profetas estão dizendo, lembram que vocês foram escravizados. O tempo inteiro. E lá no Novo Testamento foi para liberdade. Por quê? Se você foi Gálatas, tá, gente? Gálatas, se você foi oprimido e Deus te libertou dessa condição, lembra disso. Por que lembra disso? Aqui é a denúncia, aqui é a profecia. Para você não fazer o quê? Repetir a opressão. E aí eles dizem que é Paulo Freire isso. Isso é evangelho. É Bíblia. É evangelho. E mais. É Jesus. É a palavra de Deus. Tem um negócio, assim, muito importante nisso que você está trazendo. Aliás, eu sou apaixonada nos profetas, especialmente os profetas menores. Porque a gente está vivendo uma tendência, e daria um programa só sobre isso, acho que a gente tem que fazer, sobre essa associação do evangelho, da fé evangélica com o sionismo. E nesse lugar, né, vamos fazer se fala muito assim, que o Israel de hoje, quando as pessoas vão criticar esse movimento, elas dizem assim, o Israel de hoje não é a mesma Israel da Bíblia, para que vocês tragam esses elementos para fazer a defesa. Mas eu quero que se aplique na igreja sobre essa percepção, a percepção do Israel da Bíblia, dos profetas menores. Porque quando você vai ler Amós que para mim é um profeta ambientalista, total, porque ele tem as regras do plantio, então Amós te diz que você não pode acumular muita terra, que você não pode plantar sem intervalo para o solo descansar. Meu Deus, salvaria o mundo hoje. Isso. Exatamente. Olha, Amós tem uma regra fantástica sobre justiça climática. Sim, respeita os ciclos da terra. Respeitar o ciclo da terra, sabe? Aí quando você vai ver o profeta Abacuque é duro com os exploradores do pobre, com os exploradores da viúva, com os exploradores do órfão. Aí quando você vai ver o profeta Miqueias, sabe? O profeta Miqueias, ele fala sobre deixar a comida cair da lavoura para o estrangeiro pegar. Não é para você colher tudo. Você não precisa de tudo. Sua família não precisa de tudo isso. A sua lavoura é suficiente para você e para alimentar mais um. Do contrário, eu não te faço prosperar. Isso são os profetas, Antigo Testamento. Sim. Então, se é para seguir, e eu digo para as pessoas, é para seguir, tratar Israel como Israel bíblica, então vamos pegar o que os profetas estavam dizendo. E aí a gente tem, hoje, esses mesmos pastores que colocam bandeiras de Israel gigantes em suas igrejas, patrocinam excursões para Israel, que é um outro campo que a gente tem que ter um olhar muito atento também, o mercado da guerra, o turismo da guerra. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Israel tem uma memória no meu coração muito importante, por causa do evangelho, mas o turismo em Israel, nesse momento de genocídio em Gaza, nesse momento que tem um genocida psicopata comandando, e os pastores promovendo turismo para lá como se não tivesse acontecendo nada. Beira o escárnio. É assim, e aí, Ava, o que uma coisa tem a ver com a outra? É tudo o mesmo pacote. Tudo, é lógico. É o mesmo balaio. É o mesmo balaio. É lógico. Eu lembrei aqui do canto de Maria também, que você falou, já que é para pegar o texto, quando Maria é empoderada do Espírito. Esse texto é de uma beleza, porque é uma sociedade patriarcal. Maria é uma mulher. Ela não era contabilizada nem valorizada. Um religioso da época agradecia a Deus por não ser pagão, por não ser animal, por não ser uma mulher. Era uma oração matinal de homens, tipo cidadãos de bem, agradecendo a Deus. Veja isso.
Imagina o que é uma mulher da periferia, porque Nazaré era ali na Galiléia, região norte, área super desvalorizada, e que recebia preconceito dentro do próprio povo. Galiléia, distrito dos pagãos, uma galera que perdeu a tradição, se misturou com outros povos. O anjo Gabriel desrespeita todos os protocolos e hierarquias, vai lá na periferia, não pede autorização a José e fala diretamente com esta mulher. Por isso que ela é bem-aventurada, ela se empodera. Deus lembrou de mim, da minha geração, do meu povo. Isso é muito bonito, Ava. E no canto dessa mulher empoderada, visitada por Deus, que não pediu licença para os protocolos patriarcais e elitistas daquela sociedade. Quando Maria canta, tem uma parte que ela diz assim: bendito seja Deus que lembrou da sua serva, seria bem-aventurada e lembrada por tantas gerações, e Deus veio. Daí fala, destronar os poderosos, tirar a arrogância do coração, exaltar os humildes, e essa parte final, olha isso, encher de bens os famintos, e despedir de mãos vazias os ricos. Olha só, está lá, Lucas capítulo 1. Então, encher de bens os famintos, você já poderia aqui caracterizar assistência, generosidade, socorro. O que é bênção? É dádiva. Quem tem fome tem pressa, viu, pessoal? Todos os projetos de ajuda humanitária, de assistência, de solidariedade são muito importantes. Mas ela foi além. Se você pega o canto de Maria, Lucas capítulo 1, encher de bens os famintos e despedir de mãos vazias os ricos. Aqui já não é só assistência, é justiça. Ela está associando, e não foi Marx primeiro, ela está associando milênios antes de Marx, que, calma aí, quero resolver o problema desse povo com fome, eu tenho que resolver esse problema, que é essa minoria com muito dinheiro. Exatamente. Isso é impressionante. Então tem alguma coisa que aconteceu na história do cristianismo, a gente poderia também fazer um programa só sobre isso. Aliás, a produção não autorizou, mas tem uma liberdade do espírito aqui. Mandem sugestões de temas que a Ava e eu podemos conversar aqui. Amém, produção? Amém. Vamos naturalizar essa interação entre nós. Que é o seguinte, cara, a Bíblia nasce dos povos oprimidos, mas ela está sendo lida e interpretada pela lente dos opressores. Mas o endereço de Jesus é Nazaré, mas a interpretação sobre Jesus foi feita a partir do interesse do Império Romano. Então some a ética da partilha, da misericórdia, da solidariedade, da compaixão, porque a Bíblia está sendo lida pela lente de quem matou Jesus. Então some o Jesus do Evangelho e aparece o Jesus das cruzadas, da colonização, branco, de olhos claros, cabelos lisos e longos, justificando a escravização sobre o meu povo negro. E vem daí até... o final disso, sabe o que é? Sim. Banco clava forte. Mas não é um pouco disso? Não é o desenvolvimento de uma leitura da Bíblia que desconsidera o chão da própria Bíblia. Aí o cara tem ideia de fazer um banco para financiar o reino de Deus. Olha, é impressionante porque como tudo se conecta, né? Porque é justamente o Evangelho de Cristo ter sido contado por aqueles que, em tese, em tempo, momentaneamente triunfaram, que foram os romanos, é o Evangelho dos vencedores. E o nosso Evangelho não é o Evangelho dos vencedores. Uma vez a minha mãe, missionária Raquel, no nosso culto doméstico, eu adolescente, eu ficava indignada com esse texto, né, clássico do Evangelho. Se o teu inimigo te pedir para você largar a túnica, você tem que largar a capa também, não é para largar só a túnica. Se ele te pedir para você andar uma milha, você tem que andar duas. Dobra. E não basta fazer isso só pelo seu amigo, senão você não é chamado de filho de meu pai. E eu virei para minha mãe, adolescente, revoltada. Então ser crente é ser trouxa, né, mãe? Aí minha mãe, na visão desse mundo, que acha que trouxa é quem se mortifica para que Cristo se dignifique nele, então é ser trouxa. Mas não queira ser esperta, minha filha. Não queira ser esperta, porque a porta é estreita.
A porta é estreita e tem que ser trouxa demais para passar por ela. Oh, meu Deus, que medo. E aí, assim, o jeito dela de ensinar para uma adolescente... Maravilhoso. Lindo. Benção. Que essa... E aí, por que eu disse que os assuntos se retroalimentam? Porque a gente volta lá no nosso episódio de masculinidade, né? Essa masculinidade dos vencedores, o triunfo econômico, o triunfo da virilidade, nada disso é bíblico. Nada disso. A prosperidade bíblica não está na fortuna, a prosperidade bíblica está na paz e na providência. O tempo da vitória bíblica não está no terreno, está no futuro. É o tempo de bom ânimo. Então, é a lógica invertida das coisas mesmo. É a lógica invertida. E aí, quando a gente chega num banco, a gente pega esse produto material que consolida de maneira brutal todo o processo de expropriação do evangelho, de utilização do evangelho para negar a eficácia dele. Nossa. E isso é um problemão que o apóstolo Paulo nos alertou lá em Colossenses, na carta aos Colossenses. Vocês ficam pegando essas ordenanças, não come isso, não usa aquilo, ela só tem valor para a vaidade. Sim. Não tem valor nenhum contra o pecado. Pelo contrário, ela tira a eficácia de enfrentar o pecado verdadeiramente, sendo nascido de novo. Então é disso que se trata um banco evangélico. É isso. Usa o evangelho para negar o espírito e a essência do evangelho e, em nome supostamente do evangelho, fazer coisas que nada tem a ver com o evangelho para oprimir, explorar pessoas e enriquecer às custas disso. Tem um texto que Jesus fala: vocês não deixam passar o mosquito, mas engolem o camelo. Eu adoro esse texto. O que significa isso? Primeiro, que Jesus está batendo de frente ali com os moralistas religiosos, especialistas assim na vírgula da letra da lei. Não deixa passar o mosquito. Mas o que é engolem o camelo? Fracassam no amor, na justiça e na misericórdia. Tornaram-se especialistas no que não importa e fracassados no que é a essência do Evangelho de Jesus. Eu lembro, e aí meio que caminhando para o fim, mas vamos terminar aqui, João 13, 34, 35, ali no finalzinho da vida de Jesus, ele percebendo que vai ter pouco tempo com seus amigos e suas amigas, eu acho que ele faz um resumão para dizer assim: olha, aqui é o mais importante, tentem não errar nisso, quando ele fala: novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. E aqui tem um ponto, não é um amor fluido, um amor sem critério, tem um parâmetro que é lindo, é ele. Amem uns aos outros. Como? Desse jeito aqui. E ele tinha acabado de fazer, sabe o quê? Lavar os pés dos seus discípulos, quebrando hierarquia, valorizando o serviço, se fazendo o menor de todos. Então, esse parâmetro para nós é que diz o que é o amor. E depois ele fala nisso, isso é tão lindo, Ava, nisso todos vão conhecer que vocês são meus. Nossa, isso é bonito demais. Se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, seríamos reconhecidos porque somos de Jesus, não pela nossa moralidade, por uma suposta família tradicional, por nossa conta bancária, ou porque somos perfeitos e acertamos sempre, isso seria hipocrisia e autoproclamação, não porque somos viris e machos e militarizados e prósperos colonizadores, não porque temos 1, 2 ou 3 armas, não porque somos supostamente cidadãos de bem, seja lá o que isso for. O testemunho que diz ao mundo: a gente pertence a Jesus, é a capacidade de amar as pessoas como Jesus amou. E nas mãos de Jesus, acúmulo não se fez. Nossa, isso é tão tocante e, ao mesmo tempo, nos coloca diante de uma verdade dura, mas que precisa ser dita. Quando eles fazem isso, Jesus disse: ai de ti, Corazim, haverá mais misericórdia para Sodoma do que para vocês. Deixa eu traduzir para vocês. Para os acumuladores, para os que usam a lei para perseguir os outros e não olham para si mesmos, para os seus próprios delitos. E matam os profetas. Exatamente, matam os profetas, perseguem os profetas e não cumprem a verdade completa e a revelação do Evangelho. Eles terão menos misericórdia no dia do juízo do que Sodoma. E é importante dizer isso, né? Porque a gente pega o suposto pecado de Sodoma
e transforma nesse evangelicalismo moderno no grande inimigo a ser perseguido. Mas os gananciosos que mataram os profetas, que acumularam fortunas e que abandonaram órfãos e viúvas, terão um juízo muito mais duro, sabe? Mas eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, já está quase acabando, mas para te dizer para você ficar tranquilo, você ficar tranquila, com seu coração em paz, em relação à manifestação de Cristo no que diz respeito à prosperidade, porque me toca muito, muito Jesus quando ele fala da viúva pobre, a oferta da viúva pobre, né? Eu acho que a gente precisa lembrar disso. A oferta, a menor das ofertas foi aquela que o tocou de verdade, porque dizia mais sobre a fé em ofertar do que sobre os valores ofertados. Imagine se uma igreja só de viúvas pobres renderia um banco. Não. Certamente não. Ia falir o banco. Exatamente, mas renderia uma belíssima experiência de conexão com o sagrado. Então, amém, que a gente parta sempre desse pressuposto, né? O reino de Deus não tem CNPJ, o reino de Deus não depende de financiamentos de homens ricos. Só para concluir, tem uma pergunta que tem que ser feita à Receita e ao Banco Central, que é sobre a regulação desses bancos, porque uma hipótese, isso tem que ser investigado, não é antecipação de culpa, é uma pergunta. Será que a imunidade tributária própria das igrejas e dos serviços religiosos não está sendo utilizada para esconder outros interesses? Isso como, é muito por grave. exemplo, criação de bancos? Então você usa a imunidade do serviço religioso para fazer coisas que nada tem a ver com e o serviço lavagem de religioso. dinheiro, sejamos francos. Fora lavagem. Uma vez eu lembro de um pastor que disse assim, aqui é um lugar de pessoas, estava na televisão, eu vi, aqui é um lugar de pessoas abençoadas por Deus, a gente veio pela fila de carros importados ali fora. Falou isso, errou feio, errou rude, e nós estamos aqui com humildade, sem autoproclamação, mas na coragem do evangelho, denunciando que isso não tem nada a ver com Jesus. A gente sonha com um dia que a gente não olhe para o censo para ver quantos evangélicos tem, mas a gente olha para o censo para saber se já não tem mais brasileiros passando fome. Não é sobre tamanho das nossas instituições, não é sobre tamanho dos nossos CNPJs eclesiásticos, é sobre justiça, amor e misericórdia. Isso tem mais a ver com o evangelho do que estruturas eclesiásticas e financeiras que se pretendem donas do reino de Deus. E me permita uma ultimíssima provocação. Vai lá. É curioso porque esses mesmos pastores, os milionários, viviam acusando a esquerda, fazendo alarmismo, dizendo que a esquerda fecharia as igrejas, mas o Silas Malafaia entrou para a lista da Forbes durante o governo Lula, o R.R. Soares ficou multimilionário durante o governo Lula, e agora, de novo, durante o governo Lula, o André Valadão tá abrindo banco. Uai, eu acho que a esquerda tá ajudando demais, né? Porque se eles estão abrindo até banco durante o governo Lula, eles que durante a campanha disseram que a esquerda fecharia as igrejas, perseguia as igrejas, os caras estão... Isso é ser perseguido? Não, porque vocês estão abrindo até banco, até instituição financeira. Então, olhem também para o seu próprio bolso e parem vocês de, como diz também Jesus, né, querer tirar o cisco do olho do seu irmão sem tirar o largueiro do próprio olho. Tá dito. Produção, foi bom esse programa, hein? Pode interagir comigo, eu tô meio que liberando isso, foi bom? Pessoal, obrigado. Pessoal. Deus abençoe. Pessoal, olha só, que programa forte e potente. Curta, comenta, compartilha. Se você jogar isso no grupo da sua igreja, não vai gerar contenda, não. Tem que parar com esse negócio. Vai gerar debate importante para a gente poder pensar melhor a nossa forma de seguir a Jesus como corpo de Cristo. Estou muito feliz, estou muito animado. Ava e eu esperamos você para o próximo programa, o último desse ano. Manda sugestões de temas que nós podemos compartilhar aqui. É isso, produção? É isso. Fraterno tchau, abraço. gente. Tchau.